É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de mesoterapia aplicada à dor e às disfunções musculoesqueléticas, beleza? Estou aqui complementando, né, a nossa primeira aula, então falando ainda sobre o ciclo das doenças, como que isso aparece, não aparece de maneira aleatória, por que que na sua avaliação você vai ter que ser o mais certeiro possível, certo? E aproveitando aqui para deixar aí os meus contatos aqui das redes sociais para você. Então, Instagram, né? André Luciano Pinto, meu nome, e nós temos um outro, Fisioterapia Regenerativa, beleza? São os nossos canais aí de comunicação. Então, anota aí depois, começa a seguir a gente também para ir acompanhando e complementando o seu trabalho, beleza? E aproveitando aqui para vocês, né, falando sobre esse ciclo das doenças, né? Então, é importante vocês entenderem que no o primeiro momento do aparecimento das doenças, nós estaremos ainda em níveis, em alterações ou disfunções bioquímicas. É o primeiro nível. Não tem uma lesão num órgão-alvo, por exemplo. Se eu tiver, por exemplo, um paciente com esteatose hepática, não é, não é nesse primeiro momento que o órgão ele vai ser afetado. Nós primeiros vamos ter alterações bioquímicas. O segundo passo para o aparecimento dessas doenças, né, ou disfunções, seria a nível mitocondrial, né, a nível celular. Então, você vai tendo manifestações subclínicas, não tem ainda uma manifestação clínica importante. Então, o fato é que se você conseguir já equilibrar o paciente nesses dois níveis aqui, a sua chance de 100% de resolução desse quadro, com certeza, é muito mais fácil. Porém, nós sabemos que isso não é uma realidade, que isso é muito difícil. Hoje nós estamos aí expostos a alimentos cada vez mais inflamatórios, nós estamos expostos a bebidas cada vez mais inflamatórias, um estilo de vida ainda que é um estilo de vida complicado, porque muita gente tem 2, 3 empregos, 3 trabalhos, então está lá sempre no nível de estresse elevado. Então é importante a gente compreender que essa é a nossa realidade hoje, digo, na maioria da população, mais de, sei lá, 70, 80%. Então nós temos que parar um pouco, refletir, pensar, porque nós vamos colher com certeza o fruto, né, o fruto de tudo isso mais para frente. Então, só um momento aqui de reflexão para nós. O segundo passo, né, essas disfunções de maneira, né, que altera principalmente forma e função, e é o estágio, né, do aparecimento inicial dessas doenças. E o próximo estágio eu tenho as doenças diagnosticadas, a doença propriamente dita, né? Então, se nós pensarmos, né, num paciente que sofre de osteoartrite ou que sofre de osteoartrose de joelho, podem ter certeza que esse paciente ele tem uma disfunção ou uma disbiose intestinal muito importante. Já já eu mostro para vocês que isso é muito real, beleza? E aí, pessoal, esse slide aqui, ele é fenomenal. Eu vou ampliar aqui a tela para vocês olharem esse slide. Por quê, tá? Porque o nosso corpo ele é todo conectado, tá? Vou só ampliar aqui para vocês. O nosso corpo ele é todo conectado. O nosso corpo não tem uma separação. Então, eu vou ampliar a tela para que vocês entendam e consigam enxergar toda essa nossa conexão, toda essa nossa eh, comunicação entre as estruturas. Então, olha só que bacana esse slide. E esse slide aqui eu falo para vocês, né, que é para a gente poder entender que a gente não precisa inventar a roda, tá? Porque olha só essa surpresa aqui para vocês. Eu já vou voltar para mim. Olha essa surpresa aqui, ó. Esse slide que vocês estão vendo, ó, eu acabei tirando desse livro aqui, ó. Olha só. Esse livro aqui é um livro de, olha só o tamanho do livro. Ele é um livro de 1950, tá? Ele é um livro de 1950. Então esse livro, ele é só sobre o sistema autonômico, né? Então é muito bacana, por quê? Porque esse livro aqui
A gente não encontra isso para vender, lógico, mas assim, esse livro, ele mostra toda essa relação, toda essa rede neural que é conectado com o nosso corpo. Então, se vocês observarem, ó, aqui nas vértebras cervicais, eu tenho todas essas conexões. Se vocês observarem, olha só, na região torácica, né? Os nervos torácicos aqui, eu tenho várias comunicações. Essa comunicação, ela vai para órgão, ela vai para víscera. Olha aqui, ó, lombar, eu também tenho toda essa rede neural formada. Então, por isso, esse é um dos motivos, tá? Esse é um dos motivos que, quando você coloca uma agulha no paciente, quando você põe uma agulha nesse paciente, você consegue resoluções assim muito rápidas, né? Resoluções muito no período recorde de tempo, posso falar isso tranquilamente para vocês. Por quê? Porque essa rede neural, ela vai se reorganizar. Essa rede neural, ela vai ter atuação, ela vai trabalhar em junção com o sistema imunológico. Então, você vai ter uma ação local de um fármaco, por exemplo, na pele. E aí você tem estimulação dos receptores que vão mandar mensagem para o cérebro. Então, tem uma alteração, aliás, tem uma estimulação central. Então, você tem, além de uma estimulação mista, isso tudo eu vou aprofundar para vocês na nossa aula sobre mecanismo de ação, beleza? Mas essa rede, ela é fenomenal. Essa rede, ela é um negócio, ah, um negócio muito bonito de ver, e tudo isso tem projeção na pele, beleza? Tudo isso se projeta na pele. Olha só que bacana esse outro slide aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Mais um, beleza. Olha só, galera, percebam o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho uma zona de dor referida, tá? Eu tenho uma zona de dor referida. E esse reflexo, esse arco aqui, ó, que vai fazer na pele, já vou mostrar para vocês. Ele vai vir, né, por uma via sensitiva, ele vai lá na região posterior lá da medula, e daqui pelo trato, né, espinotalâmico, ele vai subir para o sistema nervoso central, e quem vai dizer se essa informação vai ser processada lá pela região cerebral, vamos dizer assim, é o tálamo. Então, lembram lá do o tálamo, aquela estrutura que faz parte do diencéfalo, lembram disso, né? Então, tanto tálamo, quanto epitálamo, quanto subtálamo, hipotálamo, metatálamo, olha aí, todas essas estruturas, elas fazem parte do diencéfalo. O telencéfalo, propriamente dito, que é o cérebro, eu já terei as áreas separadas. Então, lembram? Área pré-central, que é a área motora, área pós-central, que é a área sensitiva. Então, se eu falar em uma única área, né, se eu fosse pensar em uma única área referida à dor, eu falaria na área pós-central. Porém, nós sabemos que não é isso que acontece. Eu tenho um sistema envolvido. Então, eu tenho o giro do símbolo, eu tenho glândula, eu tenho as estruturas do hipotálamo, que é tubercinéreo, infundíbulo, corpo mamilar, glândula da hipófise, eu tenho corpo caloso, todas essas estruturas, né, elas que estão entre ali os órgãos chamados de intercomissurais, que estão entre as comissuras, elas vão ser estimuladas, né, através dessas vias de aferência, são vias sensitivas. E aí, galera, o que eu acho fantástico, mais bonito, muito top, é que isso se projeta na pele, tá? Então, nós temos as projeções na pele através dos dermátomos, que eu vejo os nervos, os viscerótomos, olha aí, ó, os viscerótomos, então uma alteração, por exemplo, de um fígado, ele vai se projetar na pele, uma alteração de uma bexiga, de um intestino, ele vai se projetar na pele, e eu gosto muito, né, vocês viram na minha formação, eu já trabalho com termografia há mais de 10 anos, então, assim, hoje eu tenho já um banco de imagens de mais de 100 mil imagens termográficas ao longo desses 10 anos. Então, percebam que essas projeções, elas são muito tops de você enxergar. Então, quando nós estivermos juntos, eu vou aprofundar um pouquinho para vocês sobre esse conteúdo, vou explicar um pouco mais porque isso muda o jogo e a questão no teu diagnóstico, beleza? E olha aqui, né? Esse é um artigo que eu gosto de mostrar muito pelo seguinte: muitas vezes o seu paciente ele chega com uma dor lombar, então ele veio diagnosticado com uma protrusão, ele veio diagnosticado com uma hérnia de disco, ele veio
diagnosticado com uma espondilolistese. Então, olha só que bacana, e esse trabalho aqui, essa revisão sistemática, eu gosto sempre de mostrar para os pacientes, tá? Gosto sempre de mostrar para os pacientes, e eu vou deixar esse artigo, né, com material de apoio para vocês do nosso conteúdo sobre mesoterapia. Entenda uma coisa, ó. Esse estudo aqui, essa revisão sistemática, ela pegou pacientes que não tinham nenhum sinal, então aqui, ó, em populações assintomáticas. Então, o que ele fez? Os autores pegaram esses pacientes e colocaram esses pacientes para fazerem imagem de ressonância magnética. Então, percebam o seguinte, ó, aqui nós temos a idade aqui do paciente, nessa primeira linha. Aqui foram todas as disfunções que foram discutidas, então, degeneração de disco, por exemplo, nós temos fissura do anel, né, do anel fibroso, fissura anelar, degeneração de faceta, espondilolistese, e olha só, aqui vocês estão vendo, ó, que eu tenho o número de pacientes, então, por exemplo, ó, vamos exemplificar aqui, ó, com degeneração de disco. Então, esse estudo, pessoas com 20 anos de idade, eles avaliaram 9 estudos com 273 pacientes no total, e olha só, com 20 anos de idade, 37% dos pacientes que não tinham sintoma, eles tinham degeneração de disco, beleza? Agora, se nós pegarmos com 60 anos de idade, esse estudo avaliou essa revisão sistemática, 4 importantes trabalhos com 80 pacientes, e olha aqui, ó, com 60 anos de idade, nós estamos falando em 88% dos pacientes. Então, é para a gente poder pensar, é para a gente poder refletir sobre esses dados. Por quê? Porque você está tratando o seu paciente, às vezes, né, que tem uma protrusão de disco, e você limita seu paciente, olha, você não pode agachar, olha, você não pode fazer isso, olha, você não pode fazer aquilo. Por quê? Porque você tem uma protrusão de disco. Pessoal, a partir dos 20 anos, de novo, vou repetir aqui, ó, a partir dos 20 anos de idade, nós temos esse tipo de alteração. Nós temos discopatias já instaladas, sem sintomas, sem sinal. Então, se vocês pegarem crianças que sempre correram atividade, por exemplo, de kart, que sofreram vários traumas, né, já assim, quedas, batidinhas, etc., tal, vão desenvolver discopatias. Isso é o desgaste natural, beleza? A estrutura sendo usada. Então, enxerguem além do paciente, beleza? Não ficam presos. Se nós pegarmos aqui, ó, por exemplo, que é degeneração de disco, ó, vamos colocar aqui, ó, degeneração de faceta, de articulação. Se nós pegarmos aqui, ó, pessoas com 40 anos de idade, ó, 3 estudos grandes com 596 pacientes, e olha aqui, ó, com 40 anos de idade, 18% vai ter degeneração de faceta, de articulação. Então, isso também reforçando que nós temos que ficar atento com o que nós explicamos para o nosso paciente, beleza? E olha aqui, né? Aqui me chama muito a atenção, por quê? Porque hoje nós temos, né, o fisioterapeuta, ele vai em busca da técnica milagrosa ou da técnica perfeita, ele vai em busca de entregar o melhor para o paciente dele. Então, se você pensar hoje nas técnicas manuais, por exemplo, vamos falar uma linha delas. Eu fiz a formação do Busquet, por exemplo, né? Fiz a formação do Busquet. Então, vamos colocar Busquet, osteopatia, quiropraxia, vamos colocar outra técnica, Maitland, Mulligan, Mackenzie, enfim, são todas técnicas que discutem muito sobre realinhamento, sobre fáscia. E olha só, né? A maioria dos artigos que nós lemos, né, sobre dor lombar falam que a origem, ó, é uma dor lombar não específica. Aqui, por exemplo, ó, mostrando, ó, a eficácia, né, de você ter uso de miorrelaxante, né, e você ter
Em pacientes com dor lombar não específica, olha aqui, ó. Aqui você tem, por exemplo, a aplicação, deixa eu ver aqui, ó, de exercícios para o tratamento de dor lombar não específica, tá? Aqui também, ó, exercícios de core estabilização e então e treino de treinamento proprioceptivo, de balance, olha aqui, ó. E em pacientes com dor subaguda, então, sim, também de origem não específica. E o que eu quero dizer para vocês, né, que assim, isso tudo me chama muito a atenção quando eu estou estudando esses artigos, quando eu estou lendo esses artigos, por quê? Porque simplesmente eu rotular, né, uma dor lombar não específica, é o que eu falei para vocês na nossa primeira aula. Uma dor lombar, ela pode ter, o paciente ele pode ter alteração de vitamina. Então, se ele tiver alteração de complexo B, por exemplo, ele pode ter uma dor lombar. Se ele tiver uma deficiência de vitamina D, por exemplo, ele pode ter cansaço, ele pode desenvolver dor lombar. Então, você não investigou a questão metabólica. Se o seu paciente tem um diabetes, por exemplo, esse diabetes ele pode estar levando a neuropatias, a radiculopatias, que é a própria evolução da doença, e você não investigou. Então, simplesmente eu colocar todo mundo no mesmo saco, vamos dizer assim. Então, a dor lombar, eu tenho que fortalecer core para todo mundo? Talvez não. Ou eu tenho que passar exercício para todo mundo para resolver a dor lombar? Talvez não. E o paciente que não gosta de exercício, ele vai continuar com dor lombar? Repararam? Tem muitos fatores que eu tenho que levar em consideração. Então, simplesmente eu ir em busca de uma técnica e achando que essa técnica vai resolver todos os problemas do meu paciente, eu, né, não concordo muito com essa informação, por isso que eu trago aqui os artigos para vocês mostrando que, quando vocês forem avaliar o paciente, amplie sempre a investigação, beleza? Isso é o que os artigos trazem para nós. E olha só, né? Eu falei para vocês no início dessa discussão, que uma doença, né, para chegar no estágio de doença mesmo diagnosticada, tem todos aqueles estágios, lembra? O estágio bioquímico, depois você tem a alteração celular, depois você tem alterações em alguns marcadores especiais, depois você tem o diagnóstico da doença em si, né? Mas olha só, né, são duas referências que estão no próximo slide aqui para vocês. E olha só que interessante, aqui nós temos a barreira, olha aqui, a barreira intestinal, e aqui eu tenho uma articulação. Então, quando o paciente ele tem extravasamento aqui, ó, dessa barreira de intestino, essas estruturas aqui que vocês estão podendo observar, então eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, bactéria, tá? Eu vou ter bactéria, assim como tem restos de alimentos que vão para a microcirculação, que não são absorvidos. Todos esses, né, essas estruturas que vocês estão podendo observar aqui, ó, todas essas estruturas, eles vão passar por essa barreira, eles vão entrar na microcirculação e eles vão se depositar onde, ó? Na articulação. E aí você vai lá, você, né, avaliou o seu paciente, olha aqui as referências para vocês, ó, printam essa tela, depois vão atrás dessas referências para vocês entenderem que eu tenho que literalmente dissecar as informações do meu paciente para eu poder ofertar o melhor tratamento. E aí já adianto, não adianta, né? Ficou bom esse trocadilho, né? Aí já adianto, não adianta, né? Então, olha só, se você for oferecer para o seu paciente uma mesoterapia, vou fazer hoje no senhor ou na senhora uma mesoterapia aqui para tratar o joelho. Aí você vai lá, vocês vão aprender comigo a técnica, vai lá, pega a agulhinha, pega lá o fármaco, coloca lá na estrutura, pô, o paciente sentiu alívio. Nossa, dali 15, 20, 30 dias o paciente volta, fala para você, doutora, ó, eu voltei assim com essa mesma dor. Aí você pergunta para o seu paciente, né, mas e aí? Como é que está sendo o seu café da manhã? Eu tomo leite, eu como pão, eu como um doce, tudo isso é alimento muito inflamatório, beleza? Então entendam, nós temos que ir em busca da origem da dor, em busca da causa da dor, fechou? E olha aqui, né, quando eu falei dos dentes para vocês, talvez seja, né, alguém aí falou, pô, mas isso não é possível, isso eu nunca ouvi falar.
E aí já vou até ampliar, vou ampliar um pouquinho mais a tela aqui para vocês, ó. Deixa eu só achar a minha ferramenta aqui, vou ampliar um pouquinho a tela para vocês verem bem esse slide aqui, beleza? Então olha só, né, esse paciente que vocês estão vendo, ele veio procurar a gente, né, por uma alteração de lombar, e uma alteração de cotovelo, beleza? E aí nós pedimos o exame para ele, e olha só que interessante, ó. Esse dente que vocês estão vendo aqui, ó, esse dente que vocês estão vendo, ó, é o segundo molar aqui, e que ele tem, ó, ele não tem o preenchimento de toda a raiz aqui, a raiz não preenche todo esse canal. Então olha só a rarefação que fez aqui. Quando o dentista avaliou, aqui tinha abscesso, aqui tinha pus, e era assintomático. E olha, no mapa, né, se vocês olharem para esse mapa aqui, esse dente em especial, ele tem relação com o ombro, ele tem relação com o cotovelo, e ele tem, ó, relação com a coluna lombar. Olha aqui, ó, com L4, com L5, tá? Ele tem relação também com o pulmão. Então percebam, esse dente aqui, ele tem todas essas correlações embriológicas. Ah, André, será que isso é verdade? E aí eu mostro para vocês o seguinte, ó. Para quem não conhece, tá? Nós usamos uma câmera, e essa câmera é chamada de termografia, uma câmera infravermelha. E essa câmera infravermelha, eu consigo enxergar, ó, o corpo dessa maneira que vocês estão vendo aqui, ó, através de distribuição de cores. Então entenda uma coisa, ó. Eu estou observando aqui, ó, essa imagem vermelha, indicando, entre aspas, um processo inflamatório, e eu não enxergo do outro lado. Então, olha só como reflete esse aumento de temperatura nessa região, inclusive vem para essa região. Do outro lado, eu não enxergo. E olha aqui, ó, a região da coluna que nós enxergamos aqui também, ó, um aumento, né, de uma área aqui mais vermelha, né, um aumento de temperatura aqui, comparado com o outro lado. E olha só após o tratamento como que ficou, ó. Sumiu aquela imagem e olha como a imagem da coluna está muito mais igual. E é isso que eu sempre busco na termografia. Quanto mais igual for as temperaturas, quanto mais igual for as temperaturas, menor ou menos disfunções esse paciente vai ter. Beleza? Então, pessoal, termografia é um tópico à parte. Vou comentar isso ainda com vocês durante mostrando alguns casos, mas fica aqui uma dica que o fisioterapeuta, ele, né, pode fazer a termografia, não tem nenhum problema. É uma ferramenta fantástica para o diagnóstico. Isso tudo eu amplio para vocês um pouquinho mais a discussão durante o nosso curso, beleza? E aqui também está uma sugestão para vocês, né, uma sugestão de ficha de avaliação. Às vezes o colega pergunta, tem uma ficha de avaliação, tal. Vou deixar aqui para vocês, eu vou ampliar aqui de novo para vocês enxergarem essa ficha de avaliação. Então, essa ficha de avaliação é interessante vocês coletarem, né? A história de vida, a história pregressa do seu paciente, tá? Aqui, se ele fez alguma cirurgia, se ele tem cicatriz no corpo, que eu falei que interfere muito no processo de dor, se ele usa algum medicamento, se ele faz atividade física, como é que é o sono dele, como que está o sistema dele gastrointestinal, se ele tem alguma outra queixa, né? Como é que é a alimentação dele, se ele fez uma alteração nos dentes aqui, se ele tem alguma alteração, se ele tem alteração de coloração, enfim, se ele tem retração óssea, e aqui, ó, vocês vão poder marcar aqui o dente que tiver envolvido também, complementando, ó, se ele te trouxe algum exame, tá? Se você avaliou o exame laboratorial, se você, né, trabalha com termografia ou que você examinou nele, você vai poder colocar aqui. Você vai listar os problemas que ele tem, você vai testar essas vias que ele tem alterada e você vai ter que finalizar ali com a sua hipótese diagnóstica, beleza? Então, essa aqui é uma ficha de avaliação que nós usamos padrão aqui no nosso instituto, tá? Então, vou disponibilizar também para vocês essa ficha, que talvez fique um pouco mais claro aí para você conseguir avaliar os seus pacientes, beleza? E aqui, né? Esse outro slide eu já vou mostrar aqui para vocês que é assim, será que eu vou machucar meu paciente quando eu faço uma mesoterapia, quando eu coloco uma agulhinha nele? Então, aqui nós temos pele, ó, então eu vou colocar aqui, ó, 0
né, uma imagem de ultrassom. Isso aqui é 0, meio centímetro, 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, beleza? Então, olha só, pele, estou falando para vocês, ó, que está menor, né, menor aqui que 0,5, tá 0,3, 0,4 milímetros, eu estou na região da pele. Olha aqui, ó, comunicação com a face superficial. Aqui, olha só o músculo deltoide, olha só como é, como a porção do músculo deltoide, ele é grande, né, ultrassom de ombro aqui. Ó, o músculo supraespinhoso, por exemplo, ele está a 2 centímetros. E lembram que no nosso terceiro slide, eu falei, aliás, nosso quarto slide da primeira aula, eu falei para vocês, olha, a nossa aplicação, ela é superficial. Tá aqui, ó, nós não vamos chegar nem a meio centímetro. Então, fiquem tranquilos, vocês não vão machucar o paciente de vocês, beleza? Aqui já é um ultrassom de coluna, então olha aqui, ó. Pele também está bem superficial. Olha aqui, ó, o músculo também está aqui, ó. Aqui está a musculatura paravertebral. Aqui está a base do osso sacro, ó. A base do sacro, ele está 0, 1, 2, 3 centímetros. Aqui as facetas, ó, isso aqui é uma faceta de coluna, ó. Então, aqui nós temos a base do sacro, faceta de L5, a faceta de L4 a 5 centímetros. Então, fiquem tranquilos, vocês não vão machucar os pacientes de vocês, beleza? Vocês não vão fazer com que ele tenha qualquer dano, qualquer alteração, podem ficar despreocupados com relação a isso, beleza? Então, essa foi a nossa segunda aula, complemento aí da nossa primeira aula, mostrando um pouquinho sobre a termografia, mostrando um pouquinho sobre o ultrassom, porque hoje é a realidade do fisioterapeuta, tá? Hoje, o fisioterapeuta, por uma avaliação cinésio, né, funcional, músculo-esquelética, enfim, por uma avaliação do movimento, o nome que você quiser dar aí, você pode dar. Nós temos essas ferramentas na mão, tá? Então, termografia, ultrassom, enfim, tem muita coisa nova, tem muita coisa, muita tecnologia na nossa mão. Basta a gente investir tempo para poder estudar, para poder entender todos esses processos e entregarmos o melhor para o nosso paciente, beleza? Então, daqui a pouco nos vemos na nossa terceira aula. Vou contar agora um pouquinho para vocês, né, na próxima aula, sobre a história, um pouquinho da mesoterapia, por que é importante você conhecer um pouquinho da história da mesoterapia, beleza? É isso aí, nos vemos daqui a pouco na próxima aula, hein? Abração.